Usando as palavras que você usa dentro da sua cabeça que você não tem coragem de falar para ninguém. Mas esse talvez é o grande segredo da coisa. No caos tudo é desesperador. Diante da situação incontrolável, a gente entra em pânico. A gente fica com medo. A gente mergulha no terror. Não é coisa da cabeça da gente. Os nossos sentimentos nos levam ao fundo do poço. Davi estava no fundo do poço. E eu estou falando de um cara que é Davi. Veja, não tem relação com espiritualidade isso. Não tem. Porque se tinha um cara que manjava de espiritualidade, esse cara é Davi. Esse cara, ele tinha relacionamento tete a tete com Deus. Era o cara segundo o coração de Deus. Esse é o elogio dele. Mas ele estava no fundo do poço. E nós, em nome de uma espiritualidade que a gente quer sustentar, não sei para quem, a gente se recusa a reconhecer que estamos no fundo do poço. O que a gente faz? Enterra o nosso caos. E vivemos a tragédia iminente da pior maneira possível, porque a gente não verbaliza, a gente põe tudo para dentro. Então por fora eu estou ali, uma pedra, uma rocha, uma fortaleza, mas por dentro, por dentro, não veja como está por dentro. Nem minha esposa, nem meu marido, nem meu filho, nem minha mãe sabe como eu estou por dentro, porque se eu falar qualquer coisa, desmorona. E aí é o meu problema está aí. Davi está fazendo um salmo justamente para a gente entender que não é para dentro, é para fora. Deixa eu continuar com vocês esse salmo. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, encontraria descanso, sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde o Senhor, frustra os seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. Presta atenção em algumas coisas que ele está falando aqui. Eu queria ser uma pomba para ir para longe. As mães aqui já devem ter usado esse subterfúgio, né? Um dia eu vou embora e ninguém nunca mais vai me achar. Ai, mãe, não fala isso, mas pelo amor de Deus. Não, um dia vocês vão chegar aqui e vão falar: mãe, cadê a mãe? A mãe foi embora. Quem já não usou esse subterfúgio aqui? Aí assim, ai, mãe, me perdoa, mas nunca mais eu faço isso. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando de desespero. Ele está falando assim, olha, eu queria ir para o deserto. Eu queria para ir onde não tem ninguém. Eu quero sair dessa situação. Que situação que é? É um momento difícil? Talvez seja um pouco mais profundo que isso. Talvez ele tenha chegado num ponto da vida dele que dali para frente não tinha tido mais respostas, porque tudo estava desmoronando. Vontade de fugir, a gente quer fugir para o lugar inalcançável, impossível. Veja que querer fugir não é só desistir. Não é fraqueza. É não aguentar. Tanto sofrimento. É terminar aquilo que está me machucando. E é essa a ideia do texto. Ele quer terminar, tirar aquilo que está machucando. Tirar aquilo que está fazendo ele sofrer. Que é a própria existência. É a própria vida. Ele quer ir para um lugar seguro. O lugar seguro não é ali. Talvez o lugar seguro de algumas pessoas não é onde você está hoje. E eu não estou nem falando de talvez, entenda o que eu estou falando aqui. Nem falo de um lugar físico, talvez. Talvez a minha vida não seja segura. Eu quero fugir do contexto. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais as cobranças, eu não aguento mais a minha autocobrança, eu não aguento mais a minha frustração, porque o problema já não está no outro, está em mim mesmo.
quero fugir da vida. Porque a vida se tornou incompatível. Porque a vida ela se resumiu em violência, em dores, em sofrimento. É isso que a vida se tornou. E talvez fugir da vida, sabe, seja a solução. Porque eu preciso evitar o meu sofrimento. E é claro, eu fujo de Deus. Porque se tem um autor do meu sofrimento, e aí eu coloco, muitas vezes, nele a autoria. Eu só estou sofrendo porque Deus me fez sofrer. Porque eu já pedi, ele não me respondeu. Como o salmista fala. Vocês entendem aonde a gente chegou aqui, onde o caos nos trouxe? Onde coisas que aconteceram, e detalhe, posso falar, nem é culpa. Simplesmente aconteceram. Como no teorema inicial. Mas trouxeram-nos ao deserto e a olhar para a vida e falar assim, talvez ela não seja incompatível agora. É isso que eu quero que você entenda. Não estou falando que todos aqui pensam assim, mas eu estou falando assim que todos nós vivemos o caos. E ele precisa ser colocado não debaixo do grande tapete das nossas vidas, mas ele tem que ser tirado e ser exposto para aquele que pode nos ajudar. No caos tudo está perdido, tudo está desmoronando, eu tenho fracasso, porque eu me sinto fracassado como ser humano. Não só isso, eu tenho perda de propósito, tenho uma tristeza profunda por causa disso. Porque se eu fracassei e eu não tenho propósito, estou triste. Eu tenho a sensação do término, do fim de todas as coisas. Quando eu não trato isso, debaixo do tapete, o caos, ele me traz isso. Vai passar, Beto. Isso tem como solucionar? Porque se está tudo desmoronando, se chegou no fim, qual que é a saída disso? Qual que é a saída do caos? Como que a gente sobrevive a isso? Salmo 55, ele continua. Eu, porém, eu acho legal da poesia judaica que ela vai lá, e ela tem um ponto de virada sempre, e ele tem um ponto de virada aqui. Depois de tudo estar desmoronando, ele fala assim, eu, porém, invocarei a Deus. E o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia, à noite, clamo angustiado, e Ele ouve minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha. Embora muitos ainda estejam contra mim, Deus que governa desde a eternidade me ouvirá. Entenda o seguinte, a primeira afirmativa que ele fala o seguinte, que faz aqui é o seguinte, eu, diante do caos, não nego o que está acontecendo comigo, mas eu vou invocar a Deus, porque, primeira coisa, eu reconheço que eu não dou conta dessa situação. O salmista, ele fala tudo isso para o próprio Deus, porque ele sabe, eu não dou conta, eu não sustento, é um peso que eu não carrego. Mas ele fala assim, mas eu vou invocar a Deus, quem pode? E ele não vai invocar a Deus assim, ó Senhor, faz o que eu quero. Ele fala assim, eu vou clamar, mesmo angustiado, mesmo difícil, mas Ele ouve a minha voz, Ele me resgata, Ele me mantém a salvo, porque Ele governa tudo, Ele é poderoso, Ele vai me ouvir. Ele tem tudo, então Ele está acima do caos. Ele pode contornar situações. Aqui já estou falando de um Davi que está próximo de Deus. Ele não está, detalhe, ainda estava com um berro na mão. Mas a diferença é que Davi, ele tem relacionamento. E não é um relacionamento assim, de quem faz tudo para que Deus agrade. Não, é relacionamento de amizade com Cristo, com Deus. Ele caminha falando com Deus. Ele tem um relacionamento de compartilhar as coisas com Deus. Ele não vê Deus como transcendente, distante, mas aquele que está perto dele, como o pai dele, o pastor dele, aquele que cuida dele. Que mesmo no deserto, onde ele não tem mais ninguém, como a pomba que ele queria ser, Deus está com ele no deserto e Deus sempre está perto.
E é com esse Deus que ele se relaciona, porque a única maneira de ele sair do caos é se relacionando com aquele que tem poder para tirar do caos. E ele não espera nenhuma resposta pirotécnica de Deus, que é o nosso problema. Queremos que Deus faça um show para nos ajudar. Que Deus vá lá, acenda as luzes, que Deus vá lá, estremeça a terra e os céus. Mas aqui o que ele fala assim, eu quero que Deus apenas me escute. Eu quero que Deus apenas me acolha. É hora de olhar para Deus. Porque eu invoco e Ele me livra. Mas Deus não pode me livrar? Pode, mas eu preciso entender que eu preciso estar perto dEle. Ele está aqui, ó. Fala, filho, o que você quer? Fala o que você quer. E Ele livra. Não estou falando que Ele vai fazer um pix de 1 milhão na sua conta, porque se Ele fizer isso, você não sabe usar. Você vai gastar em bala. Mas eu estou falando que para você vai acordar no dia de amanhã um pouco mais aliviado, menos pesado. Os ombros vão estar mais eretos. A vida vai estar difícil, mas você fala, tem alguma coisa diferente acontecendo comigo hoje? E aí quando você chegar no teu trabalho, aquela pessoa que te irrita, sabe que hoje não me irritou tanto assim? Até tive vontade de orar por ela hoje. Sabe quando vier o relatório que te fez explodir, você vai falar, tá bom, eu faço. Isso é Deus te sustentando e te mantendo. E para nós é melhor do que R$1 milhão na conta. É o Deus que eu clamo, e eu não clamo perfeitamente, viu? Tira da cabeça que Ele só escuta orações perfeitas, porque se fosse assim, nenhuma oração era escutada. Porque a oração perfeita, ela vem com uma dose de arrogância. Eu clamo Ele do meu jeito, usando meu português errado. Ele sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo está aqui, ó, ajudando nesse processo. E aí eu clamo, e Ele me escuta, Ele me resgata, Ele me mantém a salvo. Eu tenho que falar com Deus. Mas não do jeito igual o pastor. Não imita o pastor, porque o pastor fala do jeito dele. Não imita a sua mãe, porque ela fala do jeito dela. Mas fala do teu jeito. Como o Davi está fazendo do jeito dele aqui. E tenha certeza que você vai ser ouvido. Esse texto, ele me mostra que... Opa! Pode ser. Ele mostra o seguinte. Ele termina do jeito que o texto bíblico, que eu acho incrível. Imagina você um escritor de quase 6.000 anos, ele fazendo metalinguagem, que é uma coisa ultramoderna, e é o que ele faz. Ele para de explicar a situação dele, e é como se ele estivesse escrevendo a história dele, ele parasse e olhasse para mim e para você, em 2025 aqui em São Paulo. Entregue suas aflições ao Senhor, Ele cuidará de você, jamais permitirá que um justo tropece e caia. Isso não é dele, isso aqui vem do Espírito Santo. É a metalinguagem do Espírito Santo. Ele está falando para você, entregue o seu caos, entregue os seus dramas, entregue suas dores, entregue suas emoções, entregue suas frustrações, entregue tudo aquilo que lhe é pesado, que você sente que você fracassou, ao Senhor, e Ele vai cuidar de você. Se permita, olha, se tem uma coisa que a gente tem dificuldade de se permitir que alguém cuide da gente, mas Ele fala assim, Deus cuida de você. Não é você fazendo sua parte, não, deixa Deus cuidar de você. Deus não pede para você, olha, tudo bem, estou cuidando de você, mas você pega a sua água. Não, Deus é o Pai que vai lá e pega a água para você e traz. Porque a ideia aqui é Ele cuidar de você. Nós temos dificuldades que Deus cuide de nós. E quando Deus cuida de nós, Ele não permite que a gente tropece e caia, porque Ele está no colo, literalmente, de Deus. Mas nós temos dificuldade com isso, porque, não, e como que vai ficar o meu ego? Cara, o teu ego te levou para o buraco até hoje. Deixa que Deus leve você no colo dele. Carregue você no colo dele. Ele é mais forte. Ele pode. Ele aguenta. Vai passar. Vai passar.
Deus vai cuidar de você. Não somente isso, Ele não está distante. Entenda que Ele te livra de qualquer situação. Lembra que Ele controla tudo. Lembra disso. Eu sei que no nosso caso a gente tem dificuldade de lembrar essas coisas, por isso que eu estou aqui repetindo isso. Que se você memorizar isso, para mim já está de bom tamanho. Para a gente passar juntos pela vida, a gente tem que entender isso, que Deus está cuidando da gente. Olhe para a cruz de Cristo. É aqui que eu tenho certeza que as coisas vão passar. É aqui que eu sei que o caos ele é resolvido. E aqui eu trago para vocês um texto rapidinho de Jesus e o caos, que fala o seguinte: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único, de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse ao jovem, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Cristo, Ele é o cara certo na hora certa. Se você entendeu o texto, Ele estava passando na hora que um cortejo fúnebre estava saindo. Mas exatamente na mesma hora. As pessoas que o seguiam queriam ver os milagres, mas Ele estava mais interessado numa viúva que estava enterrando seu filho único. Se houver um caos maior do que esse, eu quero acreditar, quero ouvir, porque eu não sei. Mas não tinha solução mais, porque estava enterrando alguém? Qual que era a solução que essa mulher tinha? Nenhuma. Ela estava perdida, porque estava enterrando. Jesus, primeira coisa, o Senhor se compadeceu dela. Essa palavra compadeceu é a mesma palavra que a gente vê no bom samaritano, é a mesma palavra que a gente vê em outros fatos, e é a mesma palavra que Jesus tem para nós, se compadeceu, se move em relação a gente. E aí o que ele faz? Ele para, ele toca no caixão, ele fala para essa mãe, não chore. Ele fala, jovem, levanta. Ele devolve a vida. Cristo é vida. E Ele mostra isso para aquela mãe. Ele mostrou para nós na cruz do Calvário, onde Ele morreu para que a nossa vida tivesse sentido. Onde ali eu coloco, Senhor, todos os meus fracassos, todas as minhas frustrações, todos os meus erros, todas as minhas decepções que eu causei, Senhor Jesus, eu te entrego. Porque aquele homem não fez nada para ninguém, aquele homem ressuscitou, deu comida, curou, trouxe pessoas para perto, mas ele ali, na cruz do Calvário, pegou todas as minhas dores e levou para si. E a dia de lá veio vida nova, nova realidade, segunda chance, uma vida sem caos. Para onde olhar no caos, você pode olhar para o futuro, para dentro, você pode olhar para um refúgio seguro, você pode olhar em volta das circunstâncias, mas eu te convido, olhe para Jesus. Abaixe a cabeça, feche os olhos. Deus de graça e misericórdia. Eu não sei o caos que vivemos aqui, mas o caos existe. E esse caos, ele pode terminar lá na frente, fazendo com que a gente perca o gosto pela vida. Não é culpa nossa. Também é culpa nossa, mas hoje eu não tenho o que fazer. Por isso eu quero olhar para o Senhor igual o salmista olhou. E sem reservas, falar, Senhor, estou confuso, estou desesperado, está tudo desmoronando, sinto que não sou ouvido, eu quero fugir para longe, quero fugir da vida. Eu falo igual o salmista. Não quero mais essa vida. Não quero mais sofrer. Não trabalhei tanto para sofrer assim. Eu não casei para sofrer. Não vim ao mundo, não pedi para vir ao mundo para
maltratarem. Eu estou falando para o Senhor isso, porque é para o Senhor que eu tenho que falar. E como salmista eu falo, por isso que eu estou te invocando, acreditando que o Senhor vai me escutar, porque eu sei que o Senhor mandou um dia o seu Filho, Jesus Cristo, meu Deus, para que um dia na cruz se entregasse por mim. Então, Jesus, eu peço, me dê vida nova, e eu reconheço as minhas falhas e erros. Eu reconheço também as mancadas que eu dei para a vida se tornar um caos. Mas eu coloco em Ti, porque o Senhor tem condições de pegar isso. Eu peço perdão a Ti, porque o Senhor está ali pagando o meu erro. E aceito de Ti a vida nova. Que eu sinta, Senhor, a paz que excede todo entendimento, guardando minha mente e o coração. E que a vida não seja só uma utopia, mas seja uma realidade. E que eu viva debaixo da Tua graça. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, pastor Beto. Paz do Senhor, igreja. Bom dia para todos. Paz do Senhor. Primeiramente, queria agradecer ao pastor por essa mensagem que ele nos trouxe, onde nos ajuda a nos lembrar de como a gente pode sair do caos no dia a dia que a gente vai vivendo na rotina e buscando distrações na maioria das vezes. Foi uma mensagem muito abençoada, tocou muito no meu coração particularmente. Nossos irmãos da mídia vão deixar um QR Code na tela agora para a gente ter algumas perguntas que os irmãos vão fazer. E o pastor Beto vai responder aqui. Muito obrigado, viu? Vou começar aqui com a primeira que já mandaram. Que passos alguém pode dar hoje se está lutando contra pensamentos suicidas? A primeira coisa, se já entendeu que está com um pensamento suicida, a gente chama isso de ideação suicida, tá? A primeira coisa é reconhecer isso e ok. A segunda coisa é procurar pessoas. Sozinho a gente não consegue fazer absolutamente nada. Que pessoas são essas? Profissionais. Um psicólogo, um psiquiatra é muito importante. Também, junto com essa turma, alguém, se você é daqui da igreja, se conecte com um pastor. Porque a gente fala de uma comunidade terapêutica, onde cada um tem a sua função específica, nenhum vai entrar na praia do outro, mas que juntos vão ajudar. E é claro, família, fale com a família. Não é uma luta só, sem família a gente não consegue vencer. Ah, mas a família vai atrapalhar. Não, a família também vai buscar ajuda, porque ela precisa de ajuda para lidar com você. Então, começou os pensamentos, procura ajuda. Não dá para deixar para amanhã. E desencana do chat GPT. Tá? Não dá. E eu estou falando sério. A gente acha que o chat GPT vai ter resposta. Não tem. O chat GPT, se for mesmo que seja os 5, ele vai ter as respostas que a gente já tem na internet. E cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Certo, pastor, muito obrigado por essa primeira pergunta. A segunda pergunta que nos trouxeram aqui é: qual a diferença entre uma tristeza passageira e a depressão? Boa pergunta. Tristeza passageira, todo mundo tem. Quando o time de futebol perde, no meu caso está mais legal, porque o Corinthians está dando uma força ultimamente, né? Santos, né? Nem vamos falar sobre isso. Isso é tristeza passageira, tá bom? Então, quando eu não passo no vestibular, é tristeza passageira. Depressão é o seguinte: quando eu acordo e falo assim, não há nada que eu faça hoje que vá mudar minha realidade. Não adianta eu trabalhar, porque minha vida não vai melhorar. Não adianta eu tomar banho, porque minha vida não vai melhorar. Não adianta eu comer. Aí chegamos a um problema grave, porque minha vida não melhora.
Você entendeu por que o cara morre de depressão? Porque o cara simplesmente não vê sentido em comer, beber água, porque a vida dele não melhora, não vai melhorar. Então a depressão é isso, tá? E é claro, tem vários tipos, vários tons aí de depressão, mas basicamente a tristeza passageira existe. Mas a depressão é eu ficar inoperante frente à vida onde eu estou vivendo, onde eu estou. Tá bem? É claro, carregado com a emoção triste e tudo mais, mas é principalmente essa sensação de que eu não consigo mudar meu ambiente. Perfeito, pastor. Agora a gente está com a terceira pergunta aqui. A perda da identidade me levou à depressão silenciosa. Como reverter e entender quem sou eu em Deus? Essa é uma boa pergunta, aí é importante. A perda de identidade é uma coisa que eu sei porque eu tenho, é um dos temas que a gente trabalha num programa chamado Desacelera do Radiação. E a perda da identidade, ela acontece sim. Acontece, por exemplo, vem aquela moça que trabalha, que estuda, que tudo, casou. E aí, nome do casamento, continua trabalhando, teve filhos. Mas aí eu falei, eu vou ter que largar o trabalho para cuidar do meu filho. Honrável. Mas, ao longo do tempo, fui perdendo aquela identidade daquela mulher independente, que fazia, e de repente se vê apenas mãe. Não entendo que não é pejorativo, tá? Mas é a maneira como ela se vê. Perdi minha identidade. Acontece. Não é banal. E aí, como que eu faço para retomar isso? Primeiro que eu preciso de ajuda, tá? Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de amigos, eu preciso de gente próxima a mim, eu preciso de terapeutas para voltar. Mas eu preciso entender em Deus, principalmente, que eu tenho um propósito. E o propósito vai muito além do meu trabalho e vai muito além do fato de eu ser mãe. O propósito está vinculado muito ao ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus todos são. Porque ele fala assim, e de fazer discípulos, é a ordem que ele deu para nós. Mas entenda, isso acontece com homens e com mulheres. Eu usei o exemplo de uma mulher, mas poderia ter usado o exemplo de um homem. Eu preciso entender o seguinte, que eu tenho que cuidar disso, tá? Isso aí não pode botar debaixo do tapete, não. Eu tenho que fazer esse retorno com quem? Com profissionais e com o meu pastor. Pastor, está acontecendo isso. Vai para mim, para o pastor isso não é novidade, tá? Então vamos pensar junto aqui. E ele vai trabalhar nesse lado de ser discípulo de Jesus, que é o lado dele. Você precisa entender que sua essência não é ser cantor, não é ser... Não, é ser discípulo de Jesus, é o básico, ok? Mas isso é passo a passo, devagar. Também não é assim, estou no 0, cheguei no 100. Não, estou no 0, vou para o 1 primeiro, depois vou para o 2, vou para o 3, talvez eu tenha que voltar para o 2, agora vou para o 3, entendeu? Consegui responder? Eu viajo muito, gente, pelo amor de Deus. Acredito que sim, né, irmãos? Aqui eu consegui ter um entendimento. Pastor Beto, como a família consegue enxergar um suicídio eminente de uma pessoa próxima, de um filho ou um amigo? Aí é outra história, cara. A gente tem uma visão muito estereotipada do suicídio. Eu tenho aqui um exemplo, dois exemplos. O exemplo clássico de um rapaz que lá da cidade de Votorantim, de onde eu moro, que ele ao longo dos anos foi se matando, ele conseguiu, ano passado. Parte dos comportamentos que eu descrevi foi o dele, que ele se alimentou mal. O menino era um brilhante tecladista, só que ele foi... Mas a família estava vendo que ele não saía mais do quarto, não se comunicava mais, não tinha mais relacionamentos. Clássico. E a família tentou tratamento, mas ele recusou, e tem isso também. Você não pode pegar a pessoa, dar um mata-leão nela e levar ela na frente, não vai adiantar nada. Então, enfim, foi um caso muito difícil. Mas também tem um caso onde um professor que eu conheci, ele estava tudo bem. Oi, gente, bom dia, boa tarde, como vai? Aula, etc e tal. Bom dia, boa tarde, não sei o quê, tal. Professor, estou indo embora, não, pode, beleza. Vamos mais tarde, beleza? No dia seguinte, encontraram ele morto no laboratório. Que ele tomou veneno deliberadamente. Você não tem como saber que o cara ia fazer isso. Entendeu que tem os dois casos? Tem o caso muito estereotipado, que eu tenho que ficar atento, eu tenho que cuidar mesmo. Tem o caso que eu não estou vendo. É lógico, a gente vai ver que tem pequenas diferenças ali, mas são bem sutis. Bem sutis. Quando a pessoa começa a falar assim... Puxa vida, talvez não tenha mais jeito na vida, perdi um pouco o interesse, coisas que fazia perder o interesse. Fica atento quando
por exemplo, gosta muito de tocar violão, por exemplo. E, não tenho gostado mais. Começa a ficar atento. Mas não precisa falar, você vai se matar. Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas fica atento. Fica atento, gostava muito de jogar bola. Se não se machucou, não, podia à vontade. Se não foi briga lá, fica atento. Entendeu? São pequenos sinais, é bem sutil. Mas tem esses dois casos. Tem o caso muito estereotipado e tem o caso que você jamais imaginaria que fosse acontecer. Perfeito, pastor. Agora um outro irmão nos trouxe mais uma colocação aqui. É possível vencer a depressão sem uso de medicação pesada? Depende da depressão. Tem depressão e depressão. Tem um tipo de depressão, não é depressão, chama-se distimia, que é, por exemplo, frente a um processo de luto. Alguns casos conseguiram passar por isso sem medicação. Claro, mudança alimentar, inserção de exercícios, mas estou falando de alguns casos. No entanto, infelizmente, a gente está lidando com um processo também bioquímico no cérebro, onde alguns neurotransmissores estão desregulados. E aí, meu amigo, não tem conversa que resolve neurotransmissor. E aí eu preciso tomar alguns medicamentos que vão me ajudar a regular essa quantidade de neurotransmissores. Roberto, eu vou ficar viciado. Calma. Já foi o tempo que medicamento para depressão viciava. Hoje é ultramoderno. Eles vão lá, eles podem tomar, aí o médico fala, pode interromper, ninguém vai ficar dependente de remédio, porque o remédio para depressão hoje ele é ultramoderno. Está muito, por conta da demanda, se especializaram demais. E não são tão caros. E é claro, só sob prescrição médica. Mas também só remédio não resolve. Remédio mais terapia. Entendeu? Mas assim, eu te falei de um caso assim, exceção da exceção. A regra hoje é o tratamento médico mais psicólogo. Não tem, infelizmente, porque a gente está lidando aí com processos bioquímicos também. Certo, pastor. Como identificar se o caos que vivemos é espiritual, uma consequência das nossas escolhas ou até mesmo uma prova de Deus? Aí vocês estão começando a lidar com filósofo e a gente vai acabar num lugar muito difícil aqui hoje. Não, agora vocês mexeram com filósofo dentro de mim. Eu acho que não tem como identificar. Acho que faz tudo parte de um processo tão complexo do caos, da nossa espiritualidade. Porque o caos também é resultado da nossa espiritualidade. Veja, nós vivemos um processo espiritual hoje também complicado, porque assim, eu tenho que pegar níveis de espiritualidade. Então, ora, se eu não cheguei nesse nível, eu sou frustrado. Entende o que eu estou dizendo? E aí começa um processo de caos também, porque é a coisa da igreja. Olha, não há nada que eu faça que resolva, eu não tenho dons, o que é mentira, todo mundo tem pelo menos um dom. Eu não tenho função, Deus não tem um propósito, sabe? Porque nossa sociedade, nossa cultura, ela elencou níveis de espiritualidade, isso para todas as idades. E aí você vai para uma igreja que é mais de um jeito ou menos de um outro jeito e você fica dependente da situação. E esse caos, ele começa a viver dentro de você de uma maneira bastante, com cara de baixa espiritualidade, mas não é caótico, porque você não vai chegar lá. Detalhe, estamos falando de processo do qual eu tenho que me esforçar para chegar. E aí quando eu olho para Cristo, e aí depois o Fabiano vai explicar isso para vocês com muito mais facilidade do que eu, quem me sustenta espiritualmente não sou eu, é Cristo e o Espírito Santo. É um processo de graça. Graça eu não faço nada. Graça eu só estendo a mão. Só que a gente acha que não é só estender a mão, tem que estender a mão, tem que levantar, tem que pegar. Não, não é isso. Como a graça é dada, eu fico com bastante dificuldade e eu entro no caos. Vocês provocaram o filósofo e eu fui embora. Deu para entender, gente? Próxima pergunta é, além de orar, como que eu posso ajudar alguém que quer resolver sozinho os seus próprios problemas? Boa pergunta. Acolhendo. Fazendo o que Jesus fazia de melhor, acolhendo. Quem acolhe não julga, tá? Não, isso é bobeirinha. Isso está julgando, não faça isso jamais. Não, vai passar. Não vai, você não sabe, fica quieto. Não fala. Olha, eu conheci alguém. Não fala do exemplo do que você conheceu alguém, não serve. Então, como você acolhe? Estamos juntos. Escutando.
dando o ombro, fazendo um prato de comida, está aqui, come alguma coisa. Mas não vem com essas histórias de que vai passar, que é bobeira e conhecer alguém, porque isso não resolve. Levanta, dá uma vergonha na cara. Não faça isso. Mas acolhe. Anda junto. Manda uma mensagem no WhatsApp. E aí? Estou mandando uma mensagem para saber se você está bem. Isso é acolher. Tenho aqui um texto bíblico que eu quero te encaminhar. Pega esse texto. Isso é acolher. Então, além de orar, principalmente, acolhendo do jeito de Jesus, não do meu jeito. Perfeito, pastor. Agora a última para encerrar. Nos dê indicações para viver pensamentos positivos no sentido da valorização da vida como antídotos diários em meio ao caos. Aí é o pastor que vai falar, devocional diária. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Devocional diária. Todo dia, palavra de Deus. Não tem o que fazer. E mesmo se eu não fosse pastor, eu ia falar a mesma coisa. Porque, gente, não tem fórmula, não tem receita, tem Deus. Devocional, sabe que eu vou te falar da devocional como Lutero fazia. Lutero, ele pegava um texto bíblico, ele lia o texto bíblico, ele ia fazer a oração dele. Aí na oração dele, com aquele texto aberto, ele falava assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Ele tirava esses ensinamentos do texto bíblico. 3, 4 ensinamentos. Depois que ele fazia isso, ele fala: Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu não faço isso e não faço isso. Texto bíblico. Senhor, aqui eu te peço que o Senhor me permita fazer isso, o Senhor me permita fazer isso, e o Senhor me permita fazer isso. Essa foi a oração que Martinho Lutero levou ao longo de muito tempo da sua vida. Faça isso, é um exercício que eu te recomendo a fazer. Muito obrigado, pastor Beto, por tirar um pouco das nossas Prazer. dúvidas, compartilhar. Deus abençoe, gente. Bom dia a todos.